similarities. Olá pessoal, meu nome é Cláudio Paixão, eu sou professor da Escola de Ciência da Informação do UFMG e hoje eu estou aqui na Confraria dos Canalhas para falar com vocês de um tema muito legal. Eu estou aqui no meio desse monte de livros porque eles são as referências que eu vou usar hoje para falar de um autor maravilhoso que é o Isaac Asimov, o Isaac Asimov, como a gente chama aqui no Brasil. Well, that's all right. E ele está sendo homenageado com o que a gente imagina vai ser uma série muito bem produzida pela Apple TV, né, o streaming da Apple, que produziu essa série. Já tem teaser rolando na internet, já tem pelo menos um comentário em português, um vídeo muito legal de um cara que é autor de livros de ficção científica e fantasia, comentando o que ele achou do trailer, né, do teaser que eles disponibilizaram. Mas eu tô aqui com um pouco mais de material, porque eu não queria falar do trailer especificamente, embora vai ser inevitável falar dele. Mas eu quero falar do Isaac Asimov, de ficção científica, da obra dele e da relação disso com a ciência. Por que eu vou falar disso? Isso é lógico. Porque eu já adianto, vou dar um spoiler sobre a nossa conversa, porque o Isaac Asimov tem tudo a ver com influenciar um monte, gerações e gerações de cientistas se tornaram cientistas por causa da leitura dos livros dele. E além disso, ele inspirou outros autores de ficção científica, inspirou pessoas que vão do George Lucas, por exemplo, a ideia de Império Galáctico. Eu soube que novo aprendiz você tem, Imperador. Foi retirada de uma construção que o Isaac Asimov fez lá na década de 50. Tem, por exemplo, a influência dele sobre o Gene Roddenberry, que você não deve conhecer o nome, né, de cabeça é difícil lembrar, mas é o cara que criou Star Trek, Jornada nas Estrelas. Então a série ela tem grande inspiração nas ideias do Asimov, e os dois, o Gene e o Isaac, eram amigos. Eles se correspondiam, se conversavam muito, e o Isaac Asimov chegou a dar consultoria no Star Trek Motion Picture. O filme dos anos 80, né, que pegou ali a esteira do Guerra nas Estrelas, do Star Wars, foi lançado esse grande Star Trek, esse filme que era quase um documentário, né? Ele corria num ritmo mais lento, mas com imagens muito bonitas, e que falava do encontro da nave Enterprise com um alienígena que tinha tudo a ver com a história da Terra. Tem mais de 30 anos o filme, eu não vou dar spoiler, mas vale a pena ver. Hoje tem disponível na Amazon Prime e tem no Netflix também, se eu não me engano, esse filme, mas não vou falar dele hoje. Eu vou falar do Isaac Asimov. Quem foi Isaac Asimov e por que ele está aqui? Por que eu estou mencionando ele? Bom, primeiro de tudo, porque eu tenho uma relação, uma dívida de gratidão com o Isaac. Foi graças a ele, eu vou falar disso mais à frente, foi que veio a inspiração para minha pesquisa de doutorado, para minha pesquisa de mestrado, para o trabalho que eu venho desenvolvendo desde então na psicologia e na ciência da informação. Tem tudo a ver com o Isaac. E ele, inclusive, em alguns momentos, se inspirou até palestras que eu dei mais recentemente, discussões que eu tive com o pessoal lá do Departamento de Ciência da Comunicação, Ciência da Computação, né, da computação lá no DCC. E a gente discutia inteligência artificial, e o Isaac Asimov foi base para essa discussão. Outro dia eu estava num lugar, num clube, numa boate, né, antes da quarentena, e o sujeito bateu no meu ombro e falou assim: quer dizer que é o Isaac Asimov, né? Eu falei assim, é o Isaac Asimov. Um cara que em 1950 escreveu coisas que desafiam, né, a nossa capacidade de pensar alternativas mais modernas, né, para discutir alguns temas. A inteligência artificial é uma delas. Bom, mas então o que eu quero falar para vocês, o que eu quero contar para vocês do Isaac? O Isaac ele nasceu em 1920, ele é 4 anos mais velho que a minha mãe, já faleceu em 1992, ele é russo-americano, ele nasceu na União Soviética, família judia, emigrou para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele sempre morou em Nova York, né? Ele morre em Nova York, morre de AIDS em Nova York. Isso é muito interessante, ele morre de AIDS, que nem o Betinho, que nem o Chico Mário, que eu citei no vídeo passado, que nem o Enfio,
por causa de uma transfusão de sangue. Ele teve que fazer uma cirurgia e nessa cirurgia ele recebeu uma transfusão de sangue contaminada com o vírus da AIDS na época que a AIDS não era testada, né? Não tinha teste para AIDS. Então ele morre desse troço terrível, essa doença terrível, por uma falha do sistema de saúde dos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos não tem SUS, né? Eles não têm regulação, as empresas fazem o que elas querem. Até hoje tem gente lá morrendo de Covid porque não tem assistência. E quem não morreu foi ao médico, foi internado e paga centenas de milhares de dólares de conta de hospital. Mas hoje não é o tema. O Isaac Asimov morre de AIDS numa época que a AIDS não era testada, né? A contaminação pelo vírus da AIDS, pelo HIV, não era testada nas transfusões de sangue. E por que eu estou falando da história do Isaac Asimov? Porque o próprio jeito dele ser, ele era um cientista, ele era um professor universitário, ele era bioquímico, e se a minha percepção não se engana, o próprio jeito dele ser, o jeito dele funcionar, influenciou as criações dele. Ele tinha um problema, vamos dizer assim, psicológico, que era uma coisa chamada claustrofilia. Ele gostava de ficar em lugares confinados, que na realidade é o oposto da acrofobia, né? Ou perdão, da agorafobia, né? O medo de espaços abertos. Então ele não tinha medo de espaço aberto, mas ele gostava de lugares fechados, ele ficava incomodado em lugares abertos. Outra coisa que ele tinha era medo de voar. Porque ele tinha medo de altura, né? Acrofobia. Então ele tinha medo de altura. E essas duas, vamos dizer, patologias influenciaram ele na criação de um personagem fantástico, que vai ser muito importante, porque eu vou falar para vocês agora, que é o Elijah Baley. Elijah Baley era um detetive de ficção científica. O Isaac Asimov ele chegou a ser membro da maior sociedade de fãs do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes, lá na Inglaterra. Então ele escrevia romances policiais também, além de ficção científica. E o Isaac Asimov, além de cientista e escritor, né, eventual de revistas de mistério, ele escrevia sobre divulgação científica, sobre religião. Ele era um cara ateu, mas ele escreveu o melhor livro que eu já li, o melhor guia sobre a Bíblia que eu já li. Infelizmente eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Ele está lá com a minha ex-esposa. Quando a gente se separou, foi um dos poucos livros que ela levou, né, do que a gente tinha comprado junto. E ao mesmo tempo, ele foi presidente da American Humanistic Association, a Associação de Ateístas Americanos, uma das maiores do mundo, e ela tem um lema muito legal, né? Being good without God, sendo bom sem Deus, né? É um trocadilho, em português não faz muito sentido. Ele foi o presidente que sucedeu, eles eram presidentes vitalícios, eles eram eleitos, ficavam lá enquanto queriam até morrer. Então o Kurt Vonnegut Jr., um grande escritor de ficção científica, escreveu Matadouro 5, né, vários outros livros de ficção, falece e ele assume até a morte dele, ele foi presidente dessa associação. E esse cara, esse Isaac Asimov, ele construiu uma série de livros fantásticos. Ele construiu três grandes, vamos dizer assim, três grandes conjuntos ou arcos de histórias. O mais famoso deles, talvez, e vai ser muito importante pra gente, é o arco sobre os robôs. Eu tenho aqui quase todas as obras, tem uma que eu não tenho, né? Ela tá esgotada, e eu tinha a minha edição e ela se perdeu em algum lugar. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. E escreveu uma outra sequência menor de 3 livros sobre o Império Galáctico, né? E ele escreveu uma primeira trilogia chamada Fundação, que vai virar essa série, que fala do Império Galáctico e da criação dessa coisa chamada psicohistória, que é o grande tema que eu quero trabalhar com vocês hoje, que tem tudo a ver com a nossa ciência. Depois esse livro foi sendo fundido com a série dos robôs e a série do Império para construir uma sequência de livros, né, que é a sequência Fundação. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje? Num artigo, num editorial na realidade, que ele escreveu para a edição americana e foi republicado no Brasil, dessa revistinha aqui, a Isaac Asimov Science Fiction Magazine, Isaac Asimov Science Fiction Magazine, e ele escreveu um editorial chamado justamente Psicohistória. Esse editorial, chamado Psicohistória,
que deve ter aparecido invertido aí para vocês, né? Agora é que eu vi que eu esqueci de inverter a tela. Esse editorial, ele ele traz um material muito legal, porque ele conta de onde veio a ideia dessa psicohistória. Então, o que é essa psicohistória? O que é o Império Galáctico? Bom, o Isaac Asimov, ele leu lá há muitos anos atrás, um livro que não saía da cabeça dele, que era O Ascensão e Queda do Império Romano, do Edward Gibbon. Esse Edward Gibbon é um autor muito legal, eu recomendo, se vocês quiserem ler esse livro, é um livro fantástico. E ele conta, claro, como é que o Império Romano se constitui e como é que ele cai. O Isaac Asimov ficou incomodado com aquela história, ele falou assim, porra, que história legal, eu preciso muito escrever alguma coisa sobre isso. E ele começou a pensar num Império Galáctico. Ele começou a pensar nesse império e começou a escrever livros sobre esse império. Então a Terra, ela se espalha, né? As pessoas da Terra colonizam a galáxia. Então eles vão colonizando centenas, dezenas, depois centenas, depois milhares de mundos, a tal ponto das pessoas perderem a referência de onde veio a humanidade. Galáctica, Batalha nas Estrelas, um planeta chamado Terra. A grande nave galáctica. Nosso lar nestes longos anos em que enfrentamos a hostilidade do espaço. E agora, estamos próximos ao fim da nossa jornada. Finalmente, achamos a Terra. Então, esse planeta de origem, né, desaparece da memória das pessoas, as pessoas não têm noção de onde veio a humanidade, mas a humanidade está na galáxia inteira. E aí, o Isaac Asimov, ele tem a ideia de criar um personagem que fosse colocado no meio da crise de uma ameaça de queda do Império. Então, ele cria uma ideia, ele tem uma ideia fantástica. Ele era químico, e ele estudando a teoria cinética dos gases, olha só que legal isso. Ele era químico, a teoria cinética dos gases diz que é impossível prever o comportamento de uma molécula de gás. Mas se você conseguir prever, se você conseguir uma quantidade muito grande de moléculas de gás, você consegue prever o movimento desse volume maior de gás. Então uma molécula sozinha, ela pode andar por onde você quiser e você não, por onde ela quiser, né? E em relação ao ambiente, às condições de temperatura e pressão, você não consegue prever. Agora um grupo de moléculas, você consegue adivinhar por onde elas passam. Então o que o Isaac Asimov faz? Ele tem a ideia de criar um personagem, um matemático que fosse capaz de prever os movimentos, estatisticamente, os movimentos do ser humano, como é que o ser humano se comporta, e a partir dessa medida do comportamento do ser humano enquanto coletividade, ele seria capaz de prever o futuro, né, para onde que a humanidade iria. Mas para fazer isso, ele precisava de duas coisas, e aí que vem um dos meus problemas com o trailer que eu vi da série Fundação. Que todo mundo fosse humano, porque o comportamento do ser humano é diferente do comportamento dos outros animais. Então, imagina se é diferente dos animais que existem na Terra, imagina o que seria de extraterrestres. Então, prever o comportamento de espécies diferentes seria muito difícil. Então, ele constrói uma galáxia colonizada por humanos e só. Eles podem até ter encontrado com extraterrestres, mas eles não fazem parte do Império Humano, né? Não são mencionados nos livros de fundação. E aí, ele consegue ter essa homogeneidade para criar isso. E um dos problemas que eu vi no trailer é que aparece um extraterrestre, um monstro lá, um Maw, né? Um monstro de olhos esbugalhados, numa cena muito rápida. Eu falei assim, poxa, mas se vai ter extraterrestre que não é humano, que não é originariamente humano, isso já dá um bizil, né? Quem lê os livros sabe que tem um personagem lá que desafia a lógica dos humanos, e é humano. O problema que isso traz, né? Tá lá na trilogia original, não vou dar mais spoilers, mas esse personagem já rompe com o padrão que a gente tinha. Então, o que a gente pode pensar? Pô, um extraterrestre nessa história vai dar bizil. Mas tudo bem, tô dando um voto de confiança. O pessoal da Apple é muito cuidadoso com a série de coisas, eu imagino que eles devem arrumar uma outra explicação para essa situação. Mas o que o Isaac conta pra gente nesse editorial? Ele conta que, criada a teoria cinética dos gases, ele não imaginou que ela ia fazer a teoria cinética dos gases, a teoria da psicohistória, né? Que o Isaac, o personagem dele, né, chamado
Harry Seldon cria essa teoria, esse matemático, e é acusado de tentar derrubar o Império, tem toda uma trama política muito legal. Ele não imaginaria que criando esse personagem e essa teoria da psicohistória, ela ia ficar tão famosa. O Oxford Dictionary, né, o maior dicionário da língua inglesa, tem 2 palavras que o Isaac Asimov criou. Na língua inglesa e no mundo, né, ele foi responsável por criar a ideia, o nome da ciência que estuda robôs, a robótica. Já existia o nome robota, né, mas o nome robótica foi criado pelo Isaac Asimov, e o outro nome é positrônico. Ele imaginou que se tinha o elétron e tinha o positron, e a gente tem eletrônica, devia haver positrônica, e criou os cérebros positrônicos, né? Que são os grandes responsáveis pela existência dos robôs que eu falei para vocês. Eu nem acredito que finalmente te encontrei. Então, o que eu tenho nessa história aqui? Eu tenho um elemento extraordinário. Ele não tinha noção de que isso ia ser famoso. E quando ele descobre que isso ficou famoso, ele falou assim, poxa, eu devia ter pensado melhor no nome. Por quê? Não fazia sentido para ele na época ficar elaborando muito. Ele tinha lido a história do Ascensão e Queda do Império Romano, O que me atingiu? então ele estava com história na cabeça, mas ele falou que se ele tivesse pensado um pouco melhor, talvez ele tivesse dado o nome sociologia, né? Psicossociologia ao invés de psicohistória. E de fato existe a psicossociologia, ela foi criada depois, então ele podia ter tido a terceira grande palavra que ia deixá-lo famoso. No one's going to believe me. Mas apesar disso, a tal da psicohistória, ela lançou bases. Então nesse artigo que foi publicado originalmente, eu não tenho... Opa! Muito velhinho, arrancou a capa, depois eu tenho que prender. Mas ele foi publicado originalmente, eu não tenho a data da publicação original desse editorial, mas com certeza por volta dos anos 80, né, ou talvez antes, né, ele já tinha lá notícias de que pesquisadores estavam estudando como é que as pessoas funcionavam no que a gente chama hoje de efeito manada. Teve um sujeito que ganhou o Nobel, o prêmio Nobel de economia, né, estudando como é que os movimentos de grupo, né, o efeito manada, funciona com a Bolsa de Valores, como é que as pessoas deixam de investir ou investem na Bolsa de Valores a partir de um estudo que tem muito a ver com psicohistória. Tem um monte de gente, ele chega a citar trechos de trabalhos científicos que fazem menção ao que ele propunha. Então isso é muito legal. E por que eu estou falando dessa história da psicohistória? Porque além de ter a ver com a série, tem a ver com um monte de coisas que a gente observa nesse mundo hoje. Nós observamos, por exemplo, coisas como a dispersão das fake news. I'm sorry, Dave. Né, como é que as fake news penetram na cabeça das pessoas, as notícias falsas, né, que são criadas maldosamente. Eu tenho um amigo, o professor Marco Heleno lá da FAGE, fala que notícia falsa não existe fake news, existe mentira. Né? Então essas mentiras seduzem as pessoas e entram e fazem com que as pessoas se comportem em manada. Só assim a gente explica esse surto de medo que deu origem à eleição de um certo presidente, que eu não vou declinar o nome, mas vocês sabem bem de que eu estou falando. Afinal de contas, vocês estão falando aqui com o comunista imaginário. O que você fez agora? Né? Então todo mundo que faz alguma coisa que parece estranha aos olhos do governo é chamado de comunista. Então eu já estou assumindo a minha comunistagem canalística. Impossível. Então, o que a gente tem lá na trilogia da Fundação que eu tenho para apresentar para vocês? Eu vou usar para explicar isso que eu acho interessantíssimo e fantástico nessa trilogia, um personagem que é a minha segunda preocupação com o trailer da série. Eu vi lá que o Ito de Merzel, um personagem que eu tenho um carinho muito grande por ele, vai ser interpretado por uma mulher. Essas coisas de tentar fazer representatividade na série, né? Então eles inseriram um monte de personagens que originalmente não tinham uma descrição de pele, colocaram eles como pessoas negras, que eu acho muito massa. Algumas pessoas foram colocadas como mulheres e originalmente eram homens, eu acho muito massa, mas eu estou com muita expectativa. Eu não vejo isso como um problema, mas eles vão ter que ser muito criativos para lidar com esse personagem especial que eu acho extraordinário, que é esse Ito de Merzel. Eles já escalaram uma moça, uma atriz brilhante, fantástica, chamada Laura Byrne,
para interpretar o Ito Demerzel. E o meu grande questionamento com esse personagem é que o Ito Demerzel tem uma relação direta com outros 2 personagens e com um 4º personagem. Então, são 3 personagens que se interrelacionam e um 4º que eu acho extraordinário. O primeiro personagem que ele se relaciona diretamente é um personagem que também está na trilogia da Fundação, chamado Sheter Humin, né? Esse personagem tem uma relação direta com um outro personagem, que é o Daniel Olival, ou Olival, né? E Olivaros, né? Então, esses 3 personagens têm uma relação muito grande. São 3 personagens masculinos que atravessam as 3 sagas. Então, tem personagens, esses personagens se conectam. Eu não vou dar spoilers de como que eles se conectam, mas o Daniel Olival, ele está na série dos robôs em boa parte dos livros dele, né? Então ele é um personagem muito importante ali, e é um personagem que tem uma relação direta com outro, que é o Elijah Baley, que eu citei lá no início, que é o detetive que tinha medo de espaços abertos, como Isaac Asimov. Então eu acho que o Elijah Baley é um personagem que é inspirado no Asimov, e tinha medo de altura também, ele não gostava de voar. Ele é um detetive que é mandado o tempo todo investigar casos de supostos assassinatos cometidos por robô. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar na sequência. Os robôs, supostamente, eles seguem 3 leis. E a primeira das leis da robótica é que um robô não pode fazer mal ao ser humano. E o Elijah Baley vai perseguir, né, robôs assassinos, tentar provar, investigar robôs assassinos ao longo da história. E ele tem esse ajudante, que é o Daniel Olival. E qual que é a grande questão? Dentre as coisas que a cultura da Terra desenvolveu, por exemplo, e a cultura espacial, é que os espaciais eles usam, em alguns momentos, o banheiro de uma forma diferente. Eu não vou dar spoiler. Diferente do povo da Terra. Ele não sabe usar as 3 conchas. Então, tem um desses grupos que se sente profundamente desconfortável de conversar no banheiro. Então, em vários momentos da série, eles se valem dessas conversas no banheiro masculino. As mulheres se sentiam à vontade para conversar no banheiro, e isso culturalmente era aceito, os homens não. Então, nos banheiros coletivos, né, em vários momentos da série aparece eles conversando no banheiro, então fazendo uma coisa que desafia a lógica, né? E essa relação do masculino com o banheiro, eu queria ver como ficar quando eles transformarem transformarem o Ito Demerzel em mulher na série Fundação. Porque se ele vai ser mulher, muito provavelmente, por causa da lógica dos acontecimentos, o Sheter Humin vai ter que ser mulher e o robô, né, o R de robô Daniel Olival, vai ter que ser mulher também. Vai ter que ter aparência feminina. E eu estou muito curioso para ver como é que isso vai ser resolvido no futuro. Porque a ideia da Apple é continuar desenvolvendo a série, mostrando os outros elementos, se ela fizer sucesso. E isso é um negócio muito interessante. Porque eu acho que se for assim, vai ter que ter uma coisa meio Virginia Woolf e Orlando, sabe? Um personagem que nasce homem e termina mulher. Eu não sei como é que vai funcionar isso. Mas eu acho que vale a pena a gente esperar e ver como é que isso vai caminhar. E aí, voltando lá para a nossa discussão da psicohistória e das leis da robótica, que eu acho que são os 2 grandes pontos que têm a ver com ciência, eu estou lembrando aqui de uma discussão que eu tive a oportunidade de participar, como eu falei, lá no DCC. Era um encontro, deixa eu colar o nome ali, eu escrevi o nome, né? Um encontro sobre os impactos psicológicos e afetivos do uso de inteligências artificiais. Então tinha lá uma psicanalista, tinha um sujeito da área de direito, tinham 2 profissionais da área de tecnologia da informação e de inteligências artificiais, e eu lá, o Dr. Canalha, conversando com eles. E o grande ponto da minha fala foi justamente uma personagem da série Fundação, que para mim é de longe, ela não é das personagens principais da série inteira, né? Ela aparece na segunda Fundação e aparece na trilogia, a prequela, né? São os livros que ele escreve para explicar a origem da Fundação. Se quiserem saber mais sobre a Fundação, com spoilers, tem vídeos no YouTube
para falar disso. Procura lá Resenha Fundação, vocês vão ver um monte de coisa. Mas então tem lá essa personagem que ela é maravilhosa, é a Dors Vanable, né? Essa Dors é uma personagem espetacular e ela me encanta. E ela me encanta por uma característica muito particular que tem tudo a ver com as leis da robótica. O que dizem as 3 leis da robótica? Primeira lei, o robô não pode ferir o ser humano em hipótese nenhuma. Cai fora. Então ele é vedada a ele, né, ferir ou matar um ser humano. Ele deve proteger um ser humano acima de qualquer outra diretriz. Ele não pode permitir que um ser humano se machuque. Segunda lei. Todo robô precisa obedecer todas as ordens que ele receber de seres humanos, exceto se essa ordem ferir a primeira lei. Hasta la vista, baby. Então, se eu mandar um robô ou mandar ele fazer alguma coisa que prejudique um outro ser humano, ele não pode fazer. E a terceira lei da robótica é: o ser humano precisa proteger a sua própria... Perdão, o ser humano, o robô, precisa proteger a sua própria existência a qualquer custo. Desde que ela não fira a segunda lei, uma ordem do ser humano. Então, se ele mandar ele destruir-se, né, fazer alguma coisa que prejudique ele, para cumprir uma ordem, para reparar alguma coisa, para consertar alguma coisinha em algum lugar que é inóspito, né, ele deve seguir e ele não pode ferir-se, ele deve se proteger, exceto se ele for ferir a primeira lei, ou seja, ferir um ser humano. Então, entre um ser humano e o robô deve se destruir, ele deve preservar o ser humano primeiro. Depois de um certo tempo, Isaac Asimov, graças a esses livros sobre robótica, ele cria uma lei zero. A lei zero diz que o robô deve preservar a humanidade a qualquer custo. Então, antes de preservar um ser humano individual, antes de preservar as ordens de um ser humano, ou antes de se autopreservar, o robô deve pensar na humanidade. Não queria estar no seu lugar. Então, claro, isso é um robô muito complexo. Então, é uma forma de impedir que as inteligências artificiais destruíssem a humanidade. Tem todo um medo, uma paranoia. Vocês estão acompanhando isso, as pessoas discutem isso o tempo todo. E se criarem a grande inteligência artificial, que nem no Exterminador do Futuro, né? Ou então que nem em Matrix, e ela for destruir a humanidade. Então a Lei Zero serve para isso. Olha, está vedada a inteligência artificial. Se o robô fizer isso, ele se destrói. Então, eu estou citando as 4 leis da robótica, as 3 e a Lei Zero, porque tem uma passagem fantástica nesses livros que envolve a noção de amor. E é isso que eu discuti com o pessoal lá da inteligência artificial. Eles estavam discutindo lá qual que seria a relação das pessoas que desenvolvem laços afetivos com máquinas. 2 steps forward, my mechanical friend. E aí eu estava discutindo, e os direitos da máquina que desenvolve um laço afetivo em torno dos humanos? E eles conhecem as 3 leis da robótica, eles trabalham muito com elas, porque é um tema que ajuda a pensar o funcionamento futuro do funcionamento da relação das pessoas com as inteligências artificiais. E eu estava discutindo justamente isso, o conceito da pessoalidade artificial. Gente, vocês podem achar que eu sou maluco, mas dentro de alguns anos, escreva, isso está gravado em vídeo, a minha cara aqui, dentro de alguns anos, vamos ter inteligências artificiais próximas do senciente. E essa proximidade com a senciência pode dar origem a sentimentos, um equivalente a sentimentos. E a minha discussão com eles foi justamente essa, baseada numa história que está lá na fundação do Isaac Asimov, que é a história de um robô que foi criado para proteger um ser humano em especial. Só que esse robô, com aspecto humano, né, para proteger esse ser humano, ele tinha que se passar por humano. Para proteger esse ser humano, ele acaba criando características, né, comportamentos que assemelham o humano. E por cuidar desse humano, esse humano começou a desenvolver um laço afetivo
por esse robô que não se revelava robô. Então ele era um robô programado para emular, para imitar as atitudes humanas, e ao proteger esse humano começou a criar um laço afetivo com esse robô. Seremos amigos? Claro. Isso é muito legal. O humano começa a gostar desse outro humano, desse robô, e aí ele propõe casamento, propõe uma relação amorosa para esse que ele pensava que era um ser humano. Como o ser humano gostava dele e ele estava encoberto, ele não poderia, o robô, não poderia dizer que era um robô, porque isso ia quebrar o disfarce dele e ele não ia conseguir proteger o humano. E ao mesmo tempo, ele precisava proporcionar segurança, inclusive emocional, para esse humano. Precisava blindar esse humano do sofrimento emocional, porque dor e sofrimento não é só físico. Então o que esse robô faz? Aceita se casar com o humano e começa a ter comportamentos típicos ou esperados de um ser humano apaixonado. Bem-vindo ao nosso lar feliz. A tal ponto que se cria um laço afetivo entre esse ser humano e o robô. E isso tem tudo a ver com o conceito de amor, porque quando a gente fala de amor, a gente fala de atração erótica, a gente fala de compromisso. But there's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? E a gente fala de cuidado, não, e fala de intimidade, né? Então intimidade é fácil de emular. Comportamento sexual é fácil de emular, tá cheio de gente aí que finge, né? Que gosta, finge orgasmo, finge tesão, né? É fácil de emular. Compromisso é fácil de emular. Eu tenho compromisso com o meu trabalho, vocês têm compromisso com o trabalho de vocês. A gente consegue. Um robô conseguiria fazer isso. O conjunto desses três é chamada a teoria triangular do amor, é uma teoria científica. Eu começo a dizer que comprometimento, eu digo sempre isso, tem tudo a ver com cuidado. Quando alguém se descuida de você, se a sua empresa descuida de você, você deixa de ter o quê? Compromisso com ela, comprometimento. Então, para que alguém tenha comprometimento com o outro, tem que ter cuidado recíproco, tem que ter carinho recíproco, né? O que a gente chama de carinho nada mais é que cuidado, ter atenção para o outro. Então, o que se desenvolve ali na lógica, né? Na lógica aristotélica, né? Na lógica é uma relação baseada em compromisso, baseada em intimidade. Um sabia das coisas do outro, exceto que o outro não era robô. Ninguém conta tudo quando a gente está apaixonado, você sabe disso, né? Então, tem a intimidade, tem o erotismo. Para agradar o outro, o robô começou a simular, né, relações sexuais, essas coisas todas, e desenvolve um cuidado, ou seja, desenvolveu uma relação amorosa. E a história é tão louca, eu não vou dar spoilers de como isso acontece, vocês vão ter que ler a obra para descobrir quem é esse personagem, mas num determinado momento, para salvar uma situação da qual dependia a humanidade inteira, o que acontece? Esse robô tem que causar a morte de uma pessoa. E aí, para salvar uma pessoa, para salvar a humanidade, ele causa a morte de uma pessoa. E ao entrar nesse conflito, ele acaba se destruindo, né? O cérebro positrônico, ele é programado para se autodestruir quando isso acontece. Então isso é muito legal, né? O amor que leva à morte. Isso está presente na obra e eu discuti isso. Eu tô falando meio cifrado para não dar spoilers para vocês. E são muitos livros, né? Então vocês vão ter que achar isso aí, vão ter que ler. Mas é muito bom. Então eu sugiro muitíssimo que vocês leiam esses livros. Por quê? Porque além dessa ideia fantástica que eu contei, tem outras coisas muito legais. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que esse livrinho aqui saiu no Brasil, Antologia Cósmica, está escrito ao contrário. Vai aparecer aqui em lugar na tela, essa capa direitinha. Ou se o Joá conseguir inverter a imagem do vídeo, aí vai aparecer certinho. Mas aqui, nesse livro chamado Antologia Cósmica, tem um capítulo, que é um conto de Isaac Asimov, chamado Homo Sol. Está virado ao contrário. Espero que o Joá consiga virar. Bom, esse livro chamado Homo Sol tem um personagem fantástico chamado Tan Horus, que é um psicólogo. E olha só como é que isso tem tudo a ver com a nossa história. Esse psicólogozinho
é um homenzinho baixinho com umas orelhas estranhas. O Império, lembra, é todo humano. Tem homem de tudo quanto é jeito, tem homem cor de azeitona, tem homem de pele azul, porque as condições nos outros planetas são diferentes e foram milhões de anos se adaptando. Lembra que eles nem têm noção, né, da origem da humanidade mais. Né? Então, né, nesse Império Galáctico, as pessoas são todas humanas. Então tem Homo Betelgeuse, Homo Sirius, Homo Canopus, né? Cada grande estrela que tem uma colônia tem uma sua parcela de humanidade, todas elas diferentes. E aí eles reencontram a Terra, né? Aí nessa sequência ele não é um livro que faz parte da sequência, um conto que faz parte da sequência dos livros sobre o Império, uma história avulsa, mas que segue a mesma lógica do Império Galáctico. E eles vêm fazer uma proposta. Lá no caso era uma comunidade galáctica, era uma coisa mais moderna. Não era um império, era meio que uma organização das Nações Unidas, ou uma organização do comércio mundial, um Mercosul, uma ALCA, alguma coisa assim. Esses caras descobrem a Terra e vêm fazer a proposta. A Terra estava ferrada, crise, pobreza, miséria, coisa que a gente não tem hoje, né? Doença, então, o bicho estava pegando aqui, e os caras vêm, fazem uma proposta. Eles chegam à Terra e fazem uma proposta de parceria. Eles viriam para a Terra, faziam comércio, e ajudariam a Terra com a tecnologia deles em troca do que eles precisavam para ela melhorar e resolver os seus problemas aqui na Terra. O que acontece? A Terra rejeita. E toda vez que eles encontravam algum humano disperso dessa origem supostamente distante da humanidade, toda vez que eles chegam em algum lugar para tentar encontrar, para contatar alguém, algum tipo de humano, eles encontravam as pessoas felizes da vida, né? Ô seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Né? Todo mundo afim, oba, me leve embora, me leve. Não, os caras da Terra se armam, é bomba atômica sendo preparada para derrubar as naves. E os extraterrestres não entendem, né? Os humanos do espaço. E eles mandam um monte de gente, embaixador, negociador, e nada da Terra resolver. A Terra, o pânico se generaliza, as pessoas estavam achando que ia ser o fim do mundo. E aí eles apelam, eles vão lá numa universidade chamar um professor de psicologia, especialista em comportamento de lulas. Ele ficava lá dando choque na lula para ver como é que a lula se comportava. E ele tá puto, ele quer pesquisar as lulas dele lá, ele quer pesquisar fazer aquele experimento dele, e os caras vêm e falam com ele: olha, nós estamos desesperados aqui, nós temos que resolver esse problema, senão vai acontecer um caos lá, o planeta já estava um caos, agora ele vai ficar um caos maior ainda. E aí eles convencem esse cara a ir para lá. Eu não vou dar maiores spoilers, mas ele vai a contragosto, ele não queria ir, ele manda o estagiário não consegue resolver, ele manda outro estagiário, ele não resolve. E lá ele descobre uma coisa: o ser humano da Terra funciona de uma forma diferente, né? Todos os seres no espaço, os outros humanos, eles seguem uma equação matemática simples de funcionamento da mente. O ser humano funcionava coletivamente, então em alguns momentos ele funcionava em bando, em manada. E ele descobre as regras sobre como essa situação de manada funcionava na Terra. E ele encontra uma forma, e eu não vou dar spoiler, mas é muito legal, porque tem tudo a ver com a teoria do Carl Jung, tem tudo a ver com a teoria freudiana das massas, tem tudo a ver com outros, Gustave Le Bon, né, o cara que criou a teoria psicologia das massas, tem tudo a ver com esses estudos que ganharam o Nobel. Ele desenvolve uma estratégia fantástica para poder fazer com que as pessoas se integrem. Então é mais ou menos lembra quando a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, tentou cooptar o Brasil, e o Lula falou assim: isso vai dar prejuízo, nós vamos nos ferrar se a gente entrar, vai acontecer igual acontecer com o México. Criou o Mercosul, criou um grupo nosso latino, que agora está sendo ferrado por esse débil mental que está no governo, e o Temer antes dele. Mas quando ele tem essa sacada, né,
de conseguir estabelecer uma forma de comunicar utilizando esses fenômenos grupais, ele parte de um ponto de vista muito semelhante ao Fundação. E foi esse livro, esse conto, né, que está nesse livrinho publicado aqui no Brasil, e os livros da série da Fundação que me deram inspiração para a minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado, ela se baseia justamente na possibilidade de a gente encontrar nas formas de comunicação elementos que ultrapassem o indivíduo e mostrem como é que as pessoas funcionam coletivamente. Isso tem tudo a ver com uma ideia que eu já vinha desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado e eu traduzi isso numa série de estudos ao longo de toda a minha vida na universidade. Por que eu estou contando isso para vocês? Finalmente, para fechar esse vídeo, que já vai bater os 40 minutos, senão o João me mata na hora de editar. Porque essa base científica, ela foi incorporada ou foi vestida numa ideia de ficção. Qual que é o barato que fez do Isaac Asimov um dos 3 grandes escritores clássicos de ficção científica, né? Havia o Arthur C. Clarke, havia o Isaac Asimov e havia esse cara aqui, autor de Um Estranho em Terra Estranha, o Robert Heinlein, né? Então, esses 3 grandes escritores, eles lançavam o quê? Eles pegavam uma única ideia. Uma ideia que podia ser revolucionária, né? E jogavam numa história absolutamente normal, cotidiana. O que aconteceria se isso acontecesse? Uma ideia inédita. E desenvolviam toda uma trama a partir daí. O que o Isaac Asimov faz com Fundação, com esse Quantum ao Sol, com as ideias da lei da robótica, é exatamente isso. Ele pega uma coisa que podia acontecer na pré-história, na Idade Média, nos anos 90, no século XIX, agora nesse século XXI nosso, pega esse detalhe pequenininho, uma história completamente comum, e leva para um universo de ficção e coloca essa história com um fato novo, um fato inédito, que obriga as pessoas a funcionar de uma outra forma. É exatamente isso que a gente faz para desenvolver criatividade na ciência. E é aí que eu queria terminar. Por que, por exemplo, o Carl Sagan era fã do Isaac Asimov? Justamente por isso. Porque em algum momento, quando ele era estudante, ele se deparou com uma centelha. O que podia acontecer se isso fosse verdade? E essa ideia transformou toda uma vida, como transformou a minha e de um monte de cientistas. É isso aí. Beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem dessa conversa longa e confusa.